Era ainda é ótimo. Era. Olá, galera. Oi, galera. Muito bem-vindos aqui. Esse negócio de gravar, gente, é todo um processo que é meio global, viu? Negócio de 3, 2, 1, craquete. Mentira, tô brincando. Vai. Aí quando a gente fica fora, peraí, aí volta o seu... Pera ainda. Calma, devagar. Aí quando vai, tá Ronaldo assustado com os olhos. Com os olhão. Só faltava a gatinha. Tem dia que a gatinha tá aí no plano de fundo, mas hoje ela tá... Eles estão hoje descansando. Sossegaram aí hoje. Então aqui não vi nenhum. Um do lado, outro do outro. Tudo largado. O meu tá aqui, direitinho, aqui, o meu dog. Cachorro, ele fica... né? Não, e ele assiste todas as aulas, viu? Ele fica aqui porque... Minha mesa não late nem nada. Minha mesa tem um espacinho, um vão, aí ele deita e assiste todas as aulas. É porque não dá para pegar, mas ele fica aqui no vão, debaixo das minhas pernas e assiste tudo. Qualquer dia, quando eu faltar, ele vai dizer, eu dou aula. Aí a gente combina, porque aí ficam meus 2 gatinhos e o seu cachorro do lado de cá, tá tudo bem. Pronto, gente, muito oi para você. Eu ia dizer muito bom dia, mas eu esqueço, que é bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, boa madrugada. Boa semana, bom final de semana. Olá, boa madrugada. Ou então, menino, o que você está fazendo assistindo essa aula 2 horas da manhã? Entendeu? Tem para todos os gostos, Ronald, tem para todos os gostos. Mas os meninos do segundo ano são seus alunos, né? São meus alunos. Os do Itaigara, eles são todos meus. Pronto. Todos eu já dei aula para parte. São de quem? Quinta-feira tem mais. Aí eu fico brincando com eles. Alguns dizem, eu assisto. Outros dizem, professor, eu só dou uma olhada rápida para fazer os simulados. Teve um que me disse uma coisa interessante. Um colega assistiu tudo e fez esses resumos. Eu li os resumos dele e acertei as questões do simulado. Que bacana. Terceirizou Aí eu disse para ele vender, né? Quem faz bem o que faz, não faz de graça, não. Bom, enfim, estamos aqui. A primeira aula do segundo semestre, a gente, na verdade, engraçado, né? Parece que tem mais tempo do que tem, mas o segundo semestre voltou apenas, essa é a 3ª semana que está entrando hoje, né? Porque o mês de julho, ele tende a ser demorado demais. Junta julho com agosto, parece que botou o peso do ano todo nesses 2 meses. E os 2 de 31 lá, deu errado. Sem feriado. Mesmo. A gente queria justificar, viu, gente, por que a gente está fazendo a gravação hoje, ao invés da semana passada. O Ronald teve um probleminha de internet, tá? E eu não topo fazer aula sem ele, porque ele é o meu âncora aqui, né? É um negócio de telejornal, não tem um âncora? Pois é, o Ronaldo é o meu âncora, e a gente já tem essa integração e essa correlação e essa parceria. Sem ele eu me sinto... Tirou esse bate-bola, né, Paulinha? Muito bom, porque, assim, às vezes os alunos não compreendem, e eu acho até que eles compreendem, que se você der uma aula só disso aqui, Danças e Ritmos Brasileiros 2, sozinho, é muito mais pobre do que quando a gente fala com outra pessoa que vem muitas curiosidades. A gente acabou de fazer a gravação do Rococó e foi muito legal, porque o Ronald começou com uma vivência que ele teve, uma experiência, quando ele tinha 8 anos, que deu a ele uma impressão completamente deturpada, que só depois aqui, como estudioso, quando ele vai para o mosteiro, que ele tem uma vida religiosa, que ele tem a chance de olhar mais de perto, de aumentar um pouco o grau, não é? É que ele percebe que há umas diferenças que lá atrás, no olhar de criança, ele não percebeu. Então, assim, dar aula em parceria é uma troca, não é só você chegar aqui e ler slide, né?
é uma troca, é algo mais rico, fertiliza mais, enriquece mais, traz mais ânimo, para vocês traz mais informações, mas tudo depende da sua disponibilidade para ouvir isso tudo, né, Ronald? E para dar vida a isso. É verdade, é o que eu estava dizendo hoje, eu estava numa turma dando aula, e às vezes você prepara a mesma aula para o mesmo assunto para diversas turmas. E aí você chega numa turma bem empolgado e aquela aula não anda, você fala aqui, fala... Aí você chega em outra turma, aí um aluno faz uma pergunta aqui, o outro já, não concordo, aí vai quando você percebe a aula está acabando, passou rápido, e os meninos gostaram da aula, mas é que essa parceria, essa troca, né? Eu costumo dizer que essa aula muito retórica, aquela aula que você fala, não é bem uma aula de filosofia, não é bem uma aula de sociologia, uma aula de arte, uma aula de linguagem, é complicado, talvez na física você faça isso, mesmo assim precisa de uma interação ali, está fazendo, né, fazendo uma questão, fazendo um cálculo, uma forma, é interessante essa participação. E a maior dificuldade quando a gente dá uma aula online ou uma gravação, imagine gravar essa aula sozinho aqui, era impensado. As aulas, o horário seria interminável, né? E aí esse bate-bola aqui faz essa dialética, essa fluidez, essa dinâmica, e termina muito mais... a gente não vai dizer que não é cansativo, mas é muito menos cansativo do que seria... Sim. E é interessante porque a gente grava, né, há algum tempo, ano passado a gente fez esse bate-bola, e como cada aula não se repete, mesmo que o slide seja o mesmo. Vê uma lembrança, de repente você tinha uma coisa lá, de não sei de onde, eu também, da infância, da adolescência, de uma aula que deu, e sempre tem essa dinâmica. E falando, agora, se você comparar a aula de barroco, rococó do ano passado a desse ano, você vai dizer, nossa, eles falaram as mesmas coisas de outra maneira, com outros exemplos. Exatamente, eu acho que esse é o enriquecimento, né? E a gente vai trazendo nossas memórias afetivas também. No caso do segundo ano, que a gente está trabalhando com a cultura brasileira, ritmos, ainda é uma coisa mais profunda. Por quê? Porque a gente vai falar de vivências de verdade, porque a gente não viveu o rococó, a gente não viveu o barroco, a gente não viveu o neoclássico. Mas como é que a gente fala de forró sem falar dessa vivência que é ser nordestino, né, Ronald? Porque há uma identidade do nordestino com o forró que eu acho que é difícil ter com muitos outros ritmos. Há uma identidade do recôncavo da Bahia com o samba que é diferente da identidade que o carioca tem com o samba, né? Está na construção da identidade coletiva, está na construção do inconsciente coletivo. Tem gente que, quando fala de forró, o olho lacrimeja, porque dialoga com sua existência cultural, com sua ancestralidade, e eu acho que não existe um ritmo tão nordestino quanto esse aqui, né? As expressões. Uma pena que eu tenho acompanhado isso, apesar que desde 2020, né, já está aí no terceiro ano, que esse ano eu ia viajar, ia para Bonfim e tal, e de repente resolvi não, muita gente. Mas uma das coisas, não só a quantidade de pessoas, que me assusta ainda, eu ainda não me sinto seguro estar no meio de tanta coisa, tanta gente, mas uma das coisas que mais me desanimaram foi perceber que boa parte de eventos no interior, né, ou seja, nos municípios que tinham um São João tradicional, esse São João está se transformando em várias atrações, menos do forró, do chachado, do baião, tudo isso está ficando no passado, na memória. E entristecedor, porque o São João, essencialmente, é uma festa em que se traz aí justamente o forró, né?
forró tradicional, aí vem forró universitário, forró não sei o quê, né? Aí vem sertanejo universitário, pós-doutorado, PhD, não tem. Muito bom. Não tem o tradicional do São João que está ficando aí na memória. Isso é o forrozinho pé de serra, pé de serra. Já fui muito em roça, que subia aquela poeira, e o povo ali tocando triângulo, a zabumba e o como é que chama? E a sanfona. Então, e não dá para a gente passar, gente, pelo forró. Inclusive, esse cara aí já esteve no Enem várias vezes. Esse carinha que está aí ao lado direito, um grande forrozeiro. Dificilmente um cara vai aprender a tocar sanfona sem visitar esse monstro chamado Luiz Gonzaga, um cara que nasceu em Exu, né? Um pequeno município da Paraíba, e depois foi para o exército, levou a sanfona dele, depois deserdou, porque ele queria ir para o exército para juntar dinheiro, e foi tentar o Rio de Janeiro, só que ele só tocava fado, que é aquele estilo português triste. Ele viveu algumas experiências com a galera reclamando nos botecos ali das comunidades mais pobres do Rio de Janeiro. Ele disse: rapaz, a gente trabalha o dia todo, você vem tocando esse negócio triste, gente, fado é um negócio tão triste, toca um negócio alegre. E aí ele vai para casa entristecido e surge um ritmo que ele cria. Eu vou contar para você como se dança o baião. Se você quer aprender, favor prestar atenção. Que é um baião metalinguístico, né? É o baião falando do baião e do que explicando como é que dança e como é que toca. Exato. E aí ele criou asas. Esse cara foi o vozeirão, não é? Foi a representação do forró nordestino no Brasil todo. E aí ele também gravou shot, ele gravou chachado, que é uma diferença de velocidade. O shot é bem devagarinho. Ela só pensa em namorar. O chachado é rápido. Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem tá. Então, é uma variação de ritmo maravilhosa. E a base tá aí no colo dele, essa sanfona. A gente ainda tem um grande sanfoneiro que é o Dominguinhos. Dominguinhos acabou de gravar com Chico César, né? Que é outro grande paraibano, Chico César, de letras sensacionais. E o ritmo nordestino está aí, tá? O forró foi popularizado entre as décadas de 60 e 70, ele viveu o período militar, foi acusado de dar apoio aos militares, chegou a se afastar do filho Gonzaguinha. O Gonzaguinha, inclusive, acusou o Gonzagão de dar apoio aos militares, e Gonzaguinha era um que usava a música para denunciar, não é? Enfim, o fato é que Gonzaguinha morre, pouco tempo depois o Gonzagão morre, ou é vice-versa, é um espaço de tempo. Eu acho que foi o pai primeiro, depois de um acidente de carro. Eu acho que o filho morreu primeiro no acidente. No acidente de carro. E tem um filme muito interessante sobre essa relação chamado de pai para filho, que é a história do Gonzagão e do Gonzaguinha, e a gente vai conhecer um pouco do forró e dos outros ritmos que o Gonzagão traz como presente. É um legado, né, Ronaldo? O forró é um legado. É uma coisa fantástica, porque quando a gente começa a ouvir o ritmo, né, a gente tem essa coisa, esse apelo dançante, mas também tem uma coisa diferente, né, que você diz assim, pô, nunca... Porque você ouve um samba, você diz, mas isso aqui tem alguma coisa aqui. No forró você começa a escutar ali, você diz assim, mas de onde saiu isso? Depois do forró vem um bocado de coisa. Parece que inaugura uma coisa, inaugura uma coisa nova, com ritmos que já existiam, mas o cara faz isso de uma forma genial, né? E algo extremamente dançado. Eu tinha uma resistência muito grande ao forró e não gostava, porque eu sempre fui, como dizia lá em Campo Formoso, quiabo duro. Então, era um cara meio sem ritmo. E aí, quando eu cheguei lá na faixa ali dos
dos 18 anos, que eu comecei a ir para festas de interior, aí eu disse assim, rapaz, eu tenho que aprender a dançar esse negócio, porque senão não vai dar certo eu estar curtindo São João e ficar aqui encostado nesse negócio. E aí foi, e até hoje eu posso dizer que me viro muito bem com o forró, o chachado e o baião. Pé de valsa. Não sou bem um pé de valsa, quase um pé de chumbo, mas um 2 para lá, 2 para cá, e mais acelerado, mais devagar, a gente faz. E o interessante... Então, é algo maravilhoso, é algo fantástico. É você fantástico. Tem Valdones, você tem alguns nomes que são herdeiros aí do forró, sim, e que reclamam bastante desse espaço que cada vez é colocado a música da indústria cultural e Flávio José, né? Muito. Sim. Então, você tem aí nomes importantes para esse ritmo nosso, e só nosso, né, que faz tanto gosto apreciar. Né? E na década de 70, bem lentamente, alguns instrumentos elétricos foram introduzidos, e aí, na década de 80, explode, de 80 para 90, bandas como Mastruz com Leite, Cavaleiros do Forró, Brucelose, Garota Safada, e aí foi de Garota Safada, já nos anos 2000, que explode Safadão, mas mudando um pouco essa ideia do pé de serra, porque aí já é um forró eletrônico, já é um forró com, inclusive, instrumento de sopro, que nunca esteve na origem do forró, saxofone, trompete, né? E com um forró que não era mais 2 para lá, 2 para cá, e sim aula, passos, que bebe na lambada caribenha, né? Uma mistura que parece, peraí, isso é lambada ou é forró, né? Aquela época do... Desculpa, escapuliu alguma coisa aqui que eu queria botar um Gonzaga, mas escapuliu algo aqui, não deu muito certo. Esse cara genial, né, que ele faz uma mistura até com a música russa, né? Não sei se vai dar para ouvir aqui. Quando eu sonhei que estava indo dançando forró, parecia até um frevo. Aquele vai e não vai. É fantástico que ele, nessa brincadeira, falando da música russa, ele bota o frevo no meio. Daqui a pouco ele vai tocar a sanfona dele e pegar o som russo. E o detalhe, Ronaldo, é que é um cara de uma família muito humilde, numeroso, ninguém tinha escolaridade. Uhum. E olhe que fantástico, a música está dentro desse homem, ele não aprendeu, ela está com ele, ela integra, está no DNA. Não, e é impressionante, o cara pega um ritmo europeu, né, específico, que é o ritmo da russo, e ele vai fazer uma brincadeira, trazer aí o frevo no meio, dizer que o forró russo parecia até um frevo, vai fazer uma brincadeira aí de trocadilhos, né? E toca um instrumento dificílimo, né? Porque a sanfona é muito difícil, uma variação muito grande. E ele tira dela muita coisa. Porque ele tira muitos sons, né? Muitos sons. Porque depois vem esse forró mais dançante, mas já é muito... Eu considero esse forró dançante muito ligado ao caribenho, ao ritmo caribenho. Esse dele é muito genuíno, né? Muita coisa, ele deixou muitas canções gravadas. Eu lembro do meu avô era apaixonado por Luiz Gonzaga, e ele é da era do rádio, meu avô é da era do rádio, então ele ligava o rádio e ouvia aqueles programas de madrugada, como ele era pescador, ele acordava muito cedo, aí a primeira coisa que fazia, era ligar o rádio.
e vinham aquelas músicas sertanejas de raiz, e o Luiz Gonzaga, porque é um sertanejo, o forró é um sertanejo, né? Porque o cara nasce no meio da seca, ele nasce no meio do nada, e consegue contagiar. Ele é de Exu, Pernambuco, né? É Pernambuco, é de Paraíba, viu? Eu errei. É Pernambuco ou Paraíba? Eu fiquei confuso agora. Eu acho que é Pernambuco. Eu não tenho certeza. Eu acho que é Pernambuco. Eu sei que é Exu. Eu não sei, eu acho que eu não fiquei em dúvida agora. Mas que figura fantástica esse seu Gonzagão, né? Porque tem um Gonzaguinho que tem uma história bem interessante, né? De um cara que, na verdade, não foi filho dele, depois ele tem essa coisa do filho e tal, que há uma briga dos dois e, ao mesmo tempo, esse filme que você falou retrata muito bem isso. De pai para filho, né? E ele tem Gonzaguinha tem uma musicalidade diferente, mais, como dizia na filosofia, mais melancólica, né? Ele é espetacular. As letras de Gonzaguinha, nossa, gente, são muito bonita, é a vida, né? E a vida. Acreditar na pureza da resposta das crianças. Ele é muito filósofo, Aí a gente entra nos anos 2000, e aí esse forró pé de serra volta, mas é acelerado. E essa aceleração dá nome, que Ronald disse que é um forró pós-graduado, mestrado, doutorado, é um forró universitário, até porque tinha a ver com uma juventude aí, né? Uma galera que estava aí nas graduações da vida. Mas, atrelado a isso, ainda tem outros forrós que vão surgindo, como o forró de favela, a partir dos anos 2000, na segunda década. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, independente de pisadinha, forró de favela, forró universitário, o forró pé de serra não vai cair de moda nunca. Nunca. Espero, viu, Paulo? Não, eu acho que, assim, existem aqueles grandes eventos que são da indústria cultural, e alguns municípios entram nisso, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, que vivem também atrelados, Cruz das Almas, né? Atrelados a essa questão mesmo de, no mês de junho, tem gente que sobrevive o resto do ano com o dinheiro que se ganha. Sim. Tá? Mas você vai ali, naquele lugarzinho da Chapada, pequenininho, e quem vai para lá não vai ser, sei lá, esses nomes que nem forró tocam, nem vai ser o forrozeiro do forró universitário, o conhecido, não vai ser o Wesley, não vai ser o não sei o que Gomes, vai ser aquele trio da região e que toca daquele jeitinho ali. Ninguém vai lá pedir autógrafo, mas vai passar a noite toda arrastando o pé, menino. Sabe? Então, se a gente souber procurar, vai encontrar os lugares onde isso tem lá a fogueira na porta, o milho assado, a canjica, que é da tradição. A tradição é essa. A tradição é o São João reunindo pessoas, congraçando, não é reunindo só para dançar, beber e soltar espada. É a criança na porta com a chuvinha, com o traquezinho, sem essa coisa, vamos soltar espada porque é perigoso. Não, era outra concepção. Quando eu era guria... As banderolazinhas. Sim, coloridas. Quando eu era guria, minha mãe fazia, a gente morava num lugar pequeno, aquela fogueira ficava acesa até de manhã, a gente ainda assava milho de manhã. O milhozinho, é verdade. Me trouxe agora uma memória afetiva incrível. Exato, e assim, o avô fogo na cultura indígena, né? Em torno do fogo, a gente conta histórias e ouve histórias. O São João era isso. Só que a indústria do evento, do show, arrebata as pessoas. E o valor cultural se apaga. A gente vai entrando no aqui e o agora na visão hedonista. É como se eu só fosse viver hoje, eu preciso usufruir de tudo. E a gente perde as referências culturais, né?
Então, eu ainda sou fã, sim, da quadrilha junina, às vezes com as pessoas do bairro, nesses lugares pequenos. A quadrilha junina é feita pelas pessoas que moram ali. É a mesa da fogueira, é a mesa do milho assado. Então, eu acho que em um estado como a Bahia, você tem cidades grandes, você tem cidades turísticas, você tem cidades que chamam as pessoas para determinadas festividades, mas você tem ainda as cidades que mantêm as suas tradições, aquela cidadezinha pequenininha, do frio do inverno de junho, todo mundo ali, se esquentando no fogo e mantendo no fogo aceso as tradições seculares ancestrais. E eu, como você, torço para que a gente consiga nutrir isso, que as avós passem para as filhas, que passem para as netas, que passem para as bisnetas, e que isso fique para as futuras gerações, e que não passe a ser peça de museu do ritmo. Teve uma época do axé virou meio que peça de museu de ritmo. Só que o axé, ele não é um retrato da cultura da Bahia. Foi um ritmo que surgiu, fez sucesso, foi para o mundo todo, mas você não tem na origem, na base, na raiz, né, o axé, porque é algo de conceito, aqueles conceitos todos que a gente trabalha, né? Vai surgir sempre um ritmo novo e vai passar. Tem ritmos que são de raiz, tem ritmos que fazem parte do DNA das comunidades. Aqui o chachado está muito atrelado ao sertão. Repare que é diferente do forró, os cangaceiros usavam o chachado, Lampião dançava o chachado, interpretando. Lampião era um cara assim que tinha alguns hábitos, alguns valores intocáveis. Né? Ele é uma figura que, ao mesmo tempo, tange essa coisa do cara cangaceiro, grosseiro, né, que traz uma perversidade muito grande em alguns atos, mas é o mesmo cara que aprecia coisas como o teatro, a música, né? Perfume. Defender os mais pobres, aquela ideia de que estava sendo ali justiceiro. Então, tem coisa bem interessante, né, para se estudar. E era festeiro, né? O Lampião fazia festas. Tanto que tem um filme que foi proibido na época da ditadura e que depois foi liberado, que é o Baile Perfumado, que o primeiro cara, o Abram, e é ele que está apertando a mão aí de Lampião, ele pede permissão para filmar, e Lampião, muito vaidoso, permite. Esse filme foi proibido no início, exatamente porque era o Lampião do bando e não o Carrasco que os governos, não só a ditadura militar proibiu, mas antes a própria Era Vargas também, né, proibiu o Estado Novo, e ele era um baile perfumado porque ele adorava festa e adorava perfume. Eles se perfumavam, apaixonado, né, um casal. Ele tinha umas coisas engraçadas, o lenço bem caprichado, sim, era todo cheio de coisa. Ele era muito, e a Zuzu Angel chegou a fazer uma coleção, ela era estilista, né? Baseada em Maria Bonita e no cangaço, mas como visão crítica, não para imitar o cangaço. Uma questão bem polêmica que caiu no Enem até, né? Sim, e muita gente foi no negócio do cangaço e não na crítica. Mas por quê? Porque não conhece a Zuzu Angel. Sim. Falta uma peça no quebra-cabeça. Eu conheço Maria Bonita. Como tem Maria Bonita aqui, Zuzu Angel aqui no modelo Maria Bonita, ela está recriando a partir do cangaço, e não era isso. Zuzu Angel tem uma história muito densa, inclusive, não é, contra a ditadura militar. Ela usava o trabalho de estilista para se opor ao regime ditatorial. Então, às vezes a gente fica, quem é essa mulher, né? Uma grande mulher, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que, inclusive, revolucionou. Tem um filme sobre a Zuzu Angel, porque o filho dela desapareceu,
na ditadura, foi morto pela ditadura, e ela reclamou o direito de ter um filho para ela fazer o funeral. Isso é muito profundo, porque uma mãe que não funerabiliza o filho vai viver eternamente à espera dele voltar. Né? E o filme é fantástico, e a biografia dela é muito interessante também. E eu acho que essas coisas o Enem traz é meio sacana, porque é meio sacana vivenciar isso, porque tem muito aluno que não experienciou isso. Espera do aluno um capital cultural que não é dado a ele, né? Que não é dado a ele. E que não tem, assim, um direcionamento para que ele consiga isso, que geralmente é algo fora da escola, né? Que a gente, por exemplo, a gente vem de uma geração que a gente tinha a escola, mas a gente tinha algumas coisas fora que levavam a gente a ter essa preocupação, talvez também com a falta da questão da internet, a gente tinha criatividade, né? Como eu digo aos meninos, fazer uma pesquisa era procurar alguém que tivesse em casa uma enciclopédia britânica, Larousse, né? E ali você sair... O Abassa. Você sair copiando, fazer resumo, né? Eu digo para eles, eu tinha uma tia que gostava daqueles meninos em casa, né? Fazia bolo. Eu vim fazer a pesquisa aqui em casa, era uma festa. A gente tinha calo no dedo de tanto copiar aquilo, depois passar limpo, etc. Então, ficar ali pegando o livro, tirando o livro, colocando na estante, fazia com que você tivesse um outro movimento. Eu não estou querendo dizer que isso é melhor, mas a gente não tinha tantas distrações, nem excesso de desinformação como se tem hoje. Que a galera diz, excesso de informação. Até que ponto, né? E outra coisa, informação não é conhecimento, né? E nem sabedoria. E muito menos sabedoria. E pior que não é excesso de informação, senão está todo mundo bem informado. Há um excesso de distrações, até no espaço de informação. Eu acho até que seria excesso de notícia, né? Que já é diferente também de informação. Mas assim, por exemplo, né, a ideia de quando você pegava algo que era a notícia, você tinha algo que tinha um pé na realidade. Hoje você assiste o jornal desconfiando as intenções que são demais. Não é que não tivesse na época, mas não tanto quanto hoje. Você vê uma notícia toda enviesada com uma intenção. E cada emissora falando de um jeito também, cada blog, né? A coisa de maneira totalmente diferente. Não é notícia, não é aquilo, não é um fato, né? É uma ideia que é passada a partir do fato, né? Que é aquela discussão. Não existe mais opinião pública, sim opinião publicada, né? E isso é um risco, né? É um risco. Mas assim, eu falei da... Oi? Diga, pode dizer, fala. Não, você falou de interromper. Não, é porque eu já ia voltar para falar da Zuzu Angel, dizendo que eu... Você fala da Zuzu Angel, eu estava aqui lembrando de... Como é o nome dele? É o grande Glauber Rocha, né, que também tem uma história marcada dessa coisa crítica, né, e toda essa discussão. Então, você não pode assistir um filme de Glauber Rocha dizendo, o cara está retratando ali Deus e o Diabo na Terra do Sol, é só aquele filme. Não, tem uma crítica por trás ali. Aí, quando o Enem joga um trecho de alguma coisa, uma fala no filme, espera que esse aluno tenha noção de Glauber Rocha, etc., de tudo aquilo. É bem complicado. Inclusive, viu, Ronald, isso aqui é fantástico, ó. É o Cacá Diegues, contando a história do cinema. Que figuraça. E, assim, o Glauber Rocha aparece aqui como expoente. E é um cara baiano, que foi, assim, um dos grandes nomes do cinema novo, que é uma referência em cinema no Brasil, e que a gente vê pouca gente conhecendo, e que o Enem traz. Sim. Vira e mexe, Glauber Rocha aparece, mas no Brasil se conhece Spielberg, fantástico, Chaplin, Luca, mas por que não conhece Glauber ou Cacá Diegues? Né?
Então, falta também uma conexão. Agora, ele não conhece Spielberg porque ele teve aula. Né? Ele não conhece Chaplin porque ele teve aula. Ele conhece porque ele acessa. E por que não acessa Glauber? Tem umas questões aí que são muito mais profundas do que se supõe. É o incentivo à pesquisa, ao estudo, é aquela coisa, né? Não adianta você estar bebendo numa fonte se essa água está contaminada. Exato. Ou se a água está suja, né? Ou se a água virou lama. Você vai se contaminar o tempo inteiro e achar que está matando a sede. Eu concordo. Concordo, assino e aplaudo. Eu acho que é preciso repensar tudo isso, porque assim, o menino diz, mas Deus e o Diabo da Terra do Sol é antiguíssimo, mas você assiste o primeiro episódio de Guerra nas Estrelas, o primeiro da saga, e acha fantástico. A gente vê, às vezes, grandes clássicos de Fellini, Tem gente assistindo o primeiro filme hollywoodiano que aborda o Ku Klux Klan, ou a Ku Klux Klan. E por que não assiste Deus e o Diabo na Terra do Sol sob a alegação de que é preto e branco, não é isso, não é aquilo, quando há uma genialidade? O Pagador de Promessa, o filme, que coisa maravilhosa. Sim, eu, por exemplo, sou apaixonada por... não sei, só sei que foi assim, o Alto da Compadecida. Para mim é fantástica. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já vi Celton Mello ali, é fantástico. Aquele Cristo preto E a Fernanda Montenegro, né, amigo? Sai de baixo. Nossa Senhora Fernanda Montenegro foi bem. Mas é justamente, né, essa coisa que eu acho bem complicado, porque eu vejo muito, não é, por exemplo, quando a gente diz assim, o pessoal hoje não lê, isso não é verdade. Eu cheguei no terceiro ano, só que a galera tinha umas tinha umas 5 meninas lá com livros, todos livros da cultura americana atual, mas as outras coisas não são interessantes. Não é isso, é porque aquilo que vai virar filme, aquilo que vai virar série, é o que a galera está lendo. Então, essa provocação de transformar essas coisas em interessantes, não é que é uma outra discussão para a educação e que não vai ficar para mim, acho que também para você não. Vai ser bem, vão ser as gerações futuras. Agora eu vou dizer uma coisa. O programa do Enem, o programa das escolas traz cultura, ok. Mas não adianta trazer cultura e não ter um investimento num trabalho como esse que a gente faz, e sem convencer o menino da importância desse trabalho. Porque precisa, anterior à aula, mostrar a importância que isso tem. Qual foi a aula? Foi de quê hoje? Aí o menino diz assim, foi de ritmo, foi de música. Ele diz foi de música. E a impressão de quem ouve é, aula de música? Como assim? Não se vê a música dentro do traço cultural que a gente está trazendo aqui. Há um aspecto que é muito mais profundo do que só a música, sendo que a música já é muito. Tá? Até para a gente identificar a cultura, você tem cangaço, você tem cangaceiro, você tem a cultura do cangaço e você tem a cultura de quem olha o cangaço do lado de fora, que é diferente da cultura do cangaço, que é uma cultura preconceituosa, estigmatizada, estigmatizante. Aí a gente convida a ir lá, vamos lá, vamos conhecer a cultura do cangaço, vamos conhecer esse cangaceiro, vamos lá conhecer Lampião, vamos conhecer o braço direito de Lampião, vamos conhecer Purisco, que é o que o Alto da Compadecida traz, a possibilidade de você mergulhar no lado humano daquele cangaceiro que quer matar todo mundo na cidade. E o que se traz é a vida daquela criança ferida, que teve sua casa invadida e seus pais mortos. E ele se torna exatamente o quê? É muito profundo. Mariano Suassuna brinca de dar aula de profundidade.
Aí a gente puxa aqui e faz um link com o Suassuna, faz um link com o Zuzu Angel, faz um link. Aí o menino disse que a aula foi de música. E o outro acredita. Não é fácil. Mas quem disse que era para ser fácil? Não disseram, não nos enganaram e estamos aqui. Então, gente, o chachado era praticado por homens, hoje o chachado ficou mais democrático, né? Por quê? Porque Maria Bonita, retada, disse, eu quero dançar o chachado. Gente, não vou dançar, não é? E aí o Lampião, como um homem obediente e apaixonado, que era, quando a questão era Maria Bonita, ele tinha que baixar a cabeça. Ele era doido. PHD, pobre homem dominado. E PHD, o pobre homem dominado, exatamente. E aí era dançado em pares, engraçado, era praticado por homens em pares, é muito interessante, né? Zabumba, triângulo, sanfona e um instrumento musical nova, bem bonita típico. E carinhosa, faz um homem gemer sem sentido. Eu lembrei da música. Foi longe, hein, meu irmão? Porque quando a música é fantástica, né? Fala das sagas dos homens que se perderam, inclusive é linda essa Maria canção, eu acho que é a Amelinha, né? A Amelinha, A Amelinha tá viva, tá aí. Outro dia eu vi um vídeo de ela cantando aquela Foi Deus que fez o sol. Que ganhou um festival, né? Ganhou um festival. E assim, quando eu lembro da massa da mandioca. Massa. E assim, a gente viveu uma era, também parece que a gente fica meio saudosista, viu, gente? Mas não é uma lembrança de tempos vividos, porque fica mais fácil a gente falar do que viveu do que só leu. Por mais que Ronald, por exemplo, seja um professor de filosofia e fala com maestria de Aristóteles, de Sêneca, de Foucault, mas quando a gente vai lá atrás e fala do experienciado, mexe com outras linhas, né, outras cargas energéticas e movimenta um outro lugar, né, Ronald? Porque a vivência, eu estava hoje explicando justamente para os meninos, no terceiro ano, essa coisa do lugar de fala, porque eu tinha colocado lá o Giddens, né, o inglês, falando do que era o racismo. Eu disse, mas não está no lugar de fala dele. Eu digo, opa, vamos lá, vamos parar, falar sobre isso, o que é lugar de fala, explicar, porque às vezes você vê, outra questão, né, na internet você vê tantos discursos diferentes que não terminam tocando naquilo que é para tocar, e desviando as pessoas, né, e desviando as pessoas do assunto. Né? E às vezes isso é pensado, viu? Isso é técnica. Não, essa distração, ela não é ingênua. Nunca. Ela é pensada, ela é calculada. Tem toda uma estratégia. Está em alta isso, viu? Está em alta. Tá. E várias pessoas nem percebem, né, velho? As pessoas não percebem. Não. É muito triste, mas essa distração, ela está em alta e... Infelizmente, aí você para explicar, quando os meninos hoje estavam com muita boa vontade, querendo saber o que era. Mas não é isso não, professor. Oi? Que bom, né? Não é isso não, professor. Eu disse, não, está errado. Vocês estão dizendo não tem nada a ver com isso. Que bom que você ainda tem a chance de dizer está errado. De vez em quando brilha mas acende uma luzinha no lá do túnel para você poder explicar algumas coisas. Sigamos o Nordeste, professor, e tem uma canção que diz assim, frevo que é pernambucano, que veio de lá para Bahia, ai, com sotaque baiano, gerou uma nova energia. Gente, o frevo tem mais de 200 passos. E a gente só conhece aquele... Não, você acha que é só isso. Cara, começou o primeiro dia de carnaval em Olinda. Meia hora depois. 8 horas depois. Gente, é um ritmo elaboradíssimo isso.
tá? Que bebe outros ritmos, tem a ver com todo o folclore de Pernambuco. Olinda para presença predominante de instrumentos de sopro. Se eu não der certo como professor, eu acho que eu vou imitar instrumento de sopro, viu? Olha aí, ainda tem uma coisa interessantíssima. Foi em Pernambuco, Recife, não deixe de visitar Recife Antigo, conhecer a Casa do Frevo, porque isso é importante. Eles têm... E o Museu Brenan. O Brenan é fantástico, mas a questão do frevo é muito interessante, que eles têm a dança, têm instrumentos musicais, né, do frevo. Aí eu estava lá... História mesmo, né? Você não vai dançar o frevo, não? Eu disse, não posso. Eu disse, por quê? Porque se eu descer aí, eu não levanto mais, meu filho. Aí o cara ficou dando risada. Você acha que eu vou dar uma descida dessa? Já não compete mais a esse senhor. É uma questão de cartilagem. Questão de cartilagem, não é de idade mesmo. Olha, gente, em 2012... É isso. A Unesco... Mas aí eu achei fantástico esse incentivo ao frevo, ao estudo Sim. do frevo. É um museu que não é só um museu, é uma escola do frevo, que eu achei muito interessante também. Aqui, em alguns estados, saindo de Sergipe, né, a gente tem muito museu, assim, o Museu do Repente. Do Maracatu. Do Maracatu. E eu vou voltar aqui uma informação, porque para quem vai fazer provas e tal, lembrar que o frevo foi tombado pela Unesco em 2012. Quando a Unesco tomba, repetindo, né, porque a gente já falou isso em outras aulas, o elemento, a manifestação bem tombado, vira patrimônio da humanidade. Então, o frevo é o patrimônio da humanidade. Vem para o cenário com mais força, com mais valorização depois de tombado. Mas ele é originário lá do século XIX. De lá para cá, muita estrada do frevo, e a gente tem músicos como Alceu Valença, né? Alceu Valença nunca deixa de falar de frevo, só que ele vai em outros ritmos também, mas é uma coisa linda ouvir Alceu Valença fazendo essa apologia, esse aplauso à sua origem, né? Ele que tem uma casa em Olinda, mesmo no meio de Olinda, a gente passa, olha, aqui é a casa de Alceu Valença, é uma referência, antes da casa de Alceu Valença, ou depois, tipo, o Pelourinho aqui é a casa Jorge Amado, né, não tem aquela coisa da, essa é a Fundação Jorge Amado, ali é a casa de Alceu Valença, e Alceu Zito teve em Salvador recentemente, fez um show, Pernambuco tem filhos ilustres, tá certo? Lenine, por exemplo, é um pernambucano que teve aqui no TCA, no sábado, fazendo show, mas o Lenine é uma música mais filosófica, mais tranquila, né? Não vai para a base do frevo, embora eu acho que ele goste do frevo também, tá? Mais alguma coisa sobre o frevo? Alguma coisa que você queira trazer de Recife? Você tem um conhecimento bom de Recife. Eu acho que essa influência... Eu gosto de Recife. Essa influência holandesa fez o povo pernambucano diferente, né, não, Ronald? Porque o que acontece, né? Os holandeses entraram aqui em 1622, logo não ficaram muito tempo, já eles ficaram lá em Pernambuco, Recife, principalmente em Olinda, e lá tem uma curiosidade, a primeira sinagoga, né, das Américas, né, e é muito interessante, não deixe de ir, tem sempre um rabino lá explicando a cultura judaica, explicando o que é uma sinagoga, explicando a influência do judaísmo na cultura da América, né, e é interessante porque, assim, trouxe esse legado de outras influências que vai impactar também na questão do ritmo, né. Os holandeses tinham essa diferença dos católicos, porque eles conviviam bem ali. Na verdade, os holandeses não eram bem um país, era a Companhia das Índias, né? A primeira empresa aí, né? E você tem ali um momento em que você convive com judeus, protestantes, e quando os católicos retornam, o Maurício de Nassau, a construção de Olinda está todo ligado a essa questão holandesa.
e quando os católicos retomam, ou seja, os portugueses, eles vão embora e se perde bastante dessa cultura que tinha uma diversidade incrível para a época, né? Mas Recife, eu acho impressionante, Praia da Boa Viagem, eu acho um passeio incrível para essa questão cultural e um orgulho interessante de ser nordestino, muitas vezes a gente esquece disso. O pernambucano é barrista com essa coisa nordestina, eu sou apaixonado, sem falar que é um sotaque muito interessante, a gente fala lindo. Que é uma mistura das marcantes, né, nordestinas com um chiado que misturou aí uma coisa meio portuguesa, talvez uma influência aí, acho que é uma das falas mais bonitas do Brasil, né? Eu acho lindo. Muito bonito. E assim, um passeio cultural, principalmente dessa coisa do frevo, do maracatu, sempre tem coisa na rua, eles estão sempre ali marcando a cultura, né? Com as comidas, com tudo, eles são muito conectados com a cultura, inclusive, só a nível de curiosidade, Ronald, Maurício de Nassau construiu o primeiro observatório da América em Olinda, por causa do privilégio da localização, né? De Olinda, você tem uma visão panorâmica, não tem nada acima senão o céu. E aí o observatório primeiro foi construído na América a partir do Nassau. E eu vejo também que essa influência holandesa trouxe uma questão de autoestima que até é anterior, porque foram os próprios pernambucanos que olharam os portugueses e disseram, não quero isso. Aí ajuda os holandeses, depois vem que os holandeses são parecidos, eu não quero também isso. Então já há no pernambucano essa autoestima, não quero ser agredido, não quero isso. Eu prefiro lutar e morrer a me manter submisso. Eu acho que no Nordeste é um povo que se diferencia nesse sentido, né? Mas, em contrapartida, eu acho que tem uma diferença, é o que eu vejo, né, entre os pernambucanos e os baianos, que é a questão da hospitalidade. Eu acho que a gente é o mais hospitaleiro, mais afetivo, né? Eu sei lá, eu não sei se eu tive muita sorte, mas eu me senti bem acolhido em Pernambuco, eu não sei. E tem uma curiosidade, falando de Maurício Nassau, por muito pouco o René Descartes não veio parar aqui no Brasil, porque ele teve na Companhia das Índias com o Maurício Nassau, pouco tempo antes dele vir para o Brasil, e quase que o René Descartes aporta, imagina. Que coisa. E assim, eu fui também para a ilha de Itamaracá. Sim. Achei um lugar lindo, que é onde nasceu o nosso grande cantor brega, o Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi é o filho ilustre, né, de Itamaracá. Ele tinha uma casa de show lá, acho que na Boa Viagem, não lembro bem, e da última vez que eu passei estava meio abandonado lá o negócio depois da morte dele. Voltamos, Nietzsche. O eterno retorno mesmo. O eterno retorno do mês. A gente estava falando isso na aula do primeiro ano, gente, do abandono de lugares que são muito representativos das culturas locais, né? Reginaldo Rossi foi um cara que na década de 60, 70, 80, nossa, e a meninata cantava Reginaldo Rossi no início dos anos 2000, fez muito sucesso, a galera saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Meninata de 15 anos cantando garçom, né? E aí o cara, e ele lá em Itamaracá, é uma referência, a ilha de Itamaracá, o filho ilustre se chama Reginaldo Rossi, o brega mais brega do Brasil. Eu acho ele um fenômeno, gente. Acho um cara inteligentíssimo, né? E que nem o Falcão, né? O Falcão também, inteligentíssimo. Rapaz, vocês estavam ouvindo as músicas do Falcão, eu morri de rir. Porque ele é genial. Ele é genial. E é impressionante como essa coisa do brega, né? Da visão sobre o brega é limitadora.
Se diz assim, se é brega, se canta brega, não serve, né? E aí às vezes... a pessoa desemboca no arroz, que aguenta. Exato. E o Falcão descamba para um aspecto filosófico muito profundo. Que o brega dele é um brega muito crítico. E tem brega dele é polissêmico. É muito crítico. Ele optou por não ser um brega romântico, para ser um brega muito crítico e um grau de humor muito grande, né? Tem aquele outro que foi um grande cantor brega, inclusive depois gravam várias músicas dele, eu não me esqueço o nome dele, eu não poderia esquecer. Mas essencialmente é um brega romântico, né? É sempre traição, amor perdido. Já o Falcão, não, é uma coisa crítica. E nós fomos de uma geração que vivenciou muito o brega no sucesso. Divando, passando por José Augusto. Você foi gravando Zé Augusto. Uma galera que fazia... E era vinil, vendia muito. Muito. Não dá para estudar a música brasileira sem passar pelo vinil, porque assim, os caras vendiam 1 milhão de cópias. 1 milhão de cópias significa 1 milhão de LP. Amado, estou esquecendo Amado Batista. O cara que mais vendeu disco no Brasil se chama Amado Batista. Amado Batista, secretária, que trabalha o dia inteiro comigo. Estou correndo um grande perigo. No hospital. A mais conhecida é essa. Não sei quem lá, Mendes, eu perdi o primeiro nome dele. Não sei quem Fernando lá, Mendes. Fernando Mendes. Você é a ciganinha, dona do meu coração. E tinha, assim, mulheres também, Kátia, que não enxergava, fez muito sucesso. E o Roberto Carlos ainda teve uma fase muito próxima desse estilo, né? Em que ele cantou para mulher de óculos, mulher gordinha, mulher de 40, caminhoneiro é muito o estilo brega. Todo dia, quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Para que sofrência maior, hein? Então, assim, eu acho que tem uns pezinhos lá no fado português. Sim, e mais, é uma sofrência que dialoga com todas as pessoas. Sim. Porque sofrimento faz parte do ser humano. Porque a quebra da expectativa, e a quebra da expectativa tem a ver com o desejo não realizado. É como diria o Schopenhauer, se quebra a expectativa porque se espera demais. E aí o cara vem, canta, falando de amor, falando de frustração, falando de separação. Essa do caminhoneiro, por quantos caminhoneiros o Brasil tem, considerando que esse é um país rodoviário e que o movimento de tudo é por rodovia, quase 100%. E qual é a vida do caminhoneiro? É chegar e partir, chegar e partir, chegar e partir. Aí vem alguém e cria uma canção falando sobre isso e de quão é difícil viver assim. Aí ele atinge o caminhoneiro, a esposa dele, a mãe dele. Os filhos. Entendeu? Então as amantes, se tiver. As amantes, as meninas que são garçonetes nos postos. Porque a cultura do caminhoneiro está muito atrelada ao posto. Quantas vezes a gente passa por um posto? A pousada, né, na estrada. A morar dentro de uma cabine de caminhão, a dirigir de madrugada correndo risco de morte. Até tanta coisa. Aí um cara vem, cria uma música para esse cara. Pô, entendeu? Aí isso é brega. Eu não sei, eu acho que isso é humano. E aí a variedade dos ritmos é muito grande, né? A gente tem uma riqueza muito... É difícil até precisar o que a gente já teve, o que a gente tem, o que a gente vai vir a ter. Porque todo dia tem algo diferente, exatamente porque nós somos muito criativos. Eu acho que a musicalidade pulsa na alma do brasileiro. Porque nós nascemos da música.
Os nossos indígenas eram musicais, os africanos que vêm para cá são musicais, os portugueses são musicais. Aí junta tudo isso, a gente consegue tirar música da barriga, do peito, as pessoas fazem barulho batendo aqui, ó. Né? Tudo pra gente dá música, pô. A gente faz música e tudo. Pega uma colher no prato. Aí no Brasil o cara consegue, como Benito de Paula, juntar piano e samba. O piano no samba, o samba no piano. Tudo bem, o piano estava no chorinho, mas o que ele faz? Nossa, que isso. É muito, né, não? E a gente tem que ter orgulho, aqui, gente. A gente tem que conservar. É muito. E a gente teve o privilégio de ver muita coisa nascer. Né? A gente teve o privilégio nossa, da discoteca dos Jacksons, por exemplo, Michael Jackson, guri, influenciou tanto os nossos ritmos aqui no Brasil, gente. Aquele cara é um gênio. Agora, inclusive, tem um filme do Elvis, está sendo muito bem recebido, da vida do Elvis Presley, né? Estreou essa semana aí no cinema, porque tudo isso estimulou demais, influenciou demais a música brasileira, né? O movimento Jovem Guarda, bebe Elvis, aí o jazz americano influencia aqui a bossa, e a gente vai pegando e vai mudando e vai surgindo outra coisa. É muito bom, né? Vamos lá, é a ciranda. Ciranda. Ciranda é massa também, pronto. O cinquentão já lembrou da infância, viu, gente? O cinquentão ali já lembrou da mão. E era uma coisa interessante, porque assim... Você sabe, eu já falei isso para você, não sei se você vai lembrar. Uma coisa que me chamou muita atenção, um ano novo que eu passei em Campo Formoso, e quando foi na hora da virada de ano, no meio da rua se fez uma grande ciranda, com crianças, senhoras jovens, senhoras marromens, senhoras idosas, senhores, todo mundo dado a mão, e essa ciranda foi até o dia clarear. Eu já estava ficando, era tonto. Mas eu nunca tinha visto uma roda de ciranda daquele tamanho. Nunca tinha nem imaginado. E, às vezes, quando eu paro assim, meu Deus do céu, o que é isso? O que foi aquilo? E, às vezes, eu tenho vontade de ir em Campo Formoso só para... Mas eu acho que não existe mais. É uma nova era também, né? Eu acho que a tecnologia é a coisa mais linda do mundo, mas, ao mesmo tempo, ela cerceia um pouco esse fazer, né? O fazer, o elaborar, o pegar na mão. Porque a ciranda sem o pegar na mão, né? Não é ciranda. E como as pessoas não pegam mais na mão, um menino pegar na mão do menino para girar, gera tanta coisa que não gira. Eu acho que a gente também foi nesse caminho, né? Sim. Um processo bem anti-musical, de afastamento. Porque a gente é da era, Monodinho, que a gente sentava junto para ouvir música. Era uma ação social ouvir música. Vamos aqui, vamos lá em casa, comprei um LP novo, vamos ouvir. Hoje é cada um com seu fone, entende? Eu ouço minha música, você ouve a sua. E aí a gente termina não interagindo. Nesses lugares ainda. Escutando a mesma coisa. É quase todo mundo escutando a mesma coisa, só que em fones separados, né? Bom, gente, a ciranda tem uma origem que é difícil precisar, porque são muitas histórias, mas que culmina numa ação infantil, a ciranda muito dançada por crianças, mas é com uma experiência de Ronaldo nos traz, né? A ciranda é e pode ser praticada por pessoas de quaisquer idades. É por isso que eu faço questão de dizer ali, passou a ser associada às crianças.
mas é uma dança livre para qualquer idade, qualquer gênero, qualquer etnia, qualquer crença. Outro dia eu vi um vídeo com as crianças em Angola dançando a ciranda e os adultos também, né? E era muito comum antes, depois foi, né? Não sei por que foi caindo de moda, né? Principalmente, as cidades grandes perderam muito essa coisa da tradição, porque as pessoas nem saem mais às ruas, né? É porque as ruas ficaram perigosas e o povo só... Porque o povo, não sei se as ruas ficaram perigosas e o povo foi para o shopping, ou se porque as pessoas foram para os shoppings, as ruas ficaram mais perigosas. Você sabe que eu vi um tema falando sobre isso, a desertificação do espaço urbano. Eu lembro com, não é saudosismo, mas, por exemplo, minha adolescência, eu frequentava o centro, mesmo quando as lojas estavam fechadas, você tinha o cinema Cinearte, que tinha 2 andares ali no Politeama de cinema, sim. Você tinha o Glauber Rocha, era o Guarani, você tinha você tinha vida, você tinha movimento. Você tinha a sorveteria ali na Piedade, você tinha os dogões ali na Piedade mesmo. Também. Né? 4 horas da manhã a galera ia comer dogão. E a cidade tinha esse movimento de você ir para cinema, de você, na frente do cinema, você tinha pipoqueiro, baleiro, meio mundo de coisa. Então, você podia andar na cidade, tinha sempre gente ali, né? Agora não, você fechou logo. Nesse tema, Ronald, ele falava muito de 2 coisas, a violência, de que você traz aí, de que você fala, e essa infraestrutura nova. Assim, os shoppings, principalmente, esses espaços que são criados para que todo mundo vá para o mesmo lugar, fazer tudo ali, depois só tem um espaço para ir, casa. Porque são as bolhas, né, Paulinha? Condomínios, as bolhas do público maior consumidor, classe média em diante, que você está nos condomínios, dos condomínios vai para a bolha dos carros, da bolha dos carros sai para a bolha maior, que é o shopping, e está sempre dentro dessas bolhas. É impressionante, porque no shopping tem tudo, tem um cinema, tem a casa de jogos, tem a praça da alimentação. Só está deixando de ter livraria, né? Mas também vai ver que não tem porque as pessoas vão para o shopping, mas não querem ir para a livraria, porque livraria é online. Que pena, né? O espaço de livraria era atrativo. Minha grande tristeza, o ano passado, a Vozes fechou, eu gostava muito da Vozes. A Vozes era... E a Vozes tinha uma história, né? Uma afetividade. Tinha uma estrutura, né? Aquelas mesas, você sentar, tomar um café, ler um livro, uma revista. E para você ainda mais, né? Porque você levou um tempo gravando do canal lá, né? Quando eu fui gravar no canal, já tinha uma história, da época eu era monge, que ia lá comprar livros de teologia, de filosofia. Sim. Eu frequentava demais a Vozes, porque como estudante, eu estudava ali no Convento da Lapa, fiz letras ali, e a gente circulava muito por aquela área da Piedade. E ali você tinha as livrarias da civilização brasileira, que tinham as 3 ali, tinha Salvador, tinha tantas outras ali. Civilização, grandes autores. Saraiva, a livraria Saraiva, que não era aquela... Assim, né? Hoje, o custo menor do livro é a internet, você recebe rápido, você não sai de casa. A Vozes, você ainda tem livraria no Brasil, mas eles têm uma grande editora, então manteram a livraria. É um custo em cada estado, né? Mas que bom que ainda dá para comprar na Vozes, né? Pior é se não tivesse, porque tem muita coisa que a gente só encontra na Vozes. A vocação primeira dela é editora. E aí, para uma época que tinha livraria, ela tem livraria no Brasil inteiro, distribuía nas suas livrarias. Depois vem um mercado aí de internet. Tem obra, Ronald, que eu só encontrava na Vozes. Eu só encontro ainda, agora só que virtual, né? Bom, por mais que se ache que a ciranda é só cantada, a ciranda é um ritmo. E aí, alguns instrumentos musicais, inclusive o ganzá, não sei se vocês conhecem o ganzá, mas o ganzá é típico da região centro-oeste, tá? A região centro-oeste tem uns instrumentos musicais muito típicos, como coxo, mocho, né, adufe.
O adufre é uma espécie de pandeiro quadrado, muito interessante, com um couro que é produzido lá, e um ganzá, tá? Que é uma espécie de chocalhozinho, né? Aí você tem um maracá e a zabumba, e aí esse lado instrumental acompanha o cântico repetitivo e ritmado, tá? É dançado, a ciranda é muito interessante, porque ela gira simplesmente, é uma roda que gira como a vida. E depois você muda de lado. E às vezes solta uma mão e faz um caracol dentro da ciranda. Aí depois volta e pega de novo. Mas a criançada se diverte muito com a ciranda. Aí veio uma quantidade de canções produto da ciranda, e a mais famosa é a ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta. Eu sou rica de marré, marré, marré. Daqui a pouco ele começa a chorar aí, viu, galera? Choro nada. Onde? Então, assim, é uma estrutura rítmica que tinha muito a ver com o cotidiano das pessoas também, né? Tem alguns ritmos que tinham uma relação com o que há de mais profundo, porque é uma conexão, é um link com as relações, com a relação, quando a gente fala assim, você despertou em mim uma memória afetiva, é isso. O forró traz uma memória afetiva, o chachado traz uma memória afetiva, o frevo para o pernambucano é algo sagrado. Ô Paulinha, essa coisa você falando tudo bem que é o ritmo, mas eu lembro bastante falando de roda, né, de ciranda, eu lembro do jogo de amarelinha na rua, as meninas jogando baleô, porque os meninos não podiam jogar baleô, que era uma coisa de meninos, mas eu lembro dessa coisa da gente na rua brincando, né? E as mães gritando, pra cá, estão lavando. É mesmo. Se você não vier, eu vou te pegar pela orelha. Se eu for aí, você vai ver. É mesmo, e assim, é o que a gente falou da desertificação do espaço urbano, né? Houve uma evacuação. As pessoas hoje estão enfiadas nas suas casas, as casas gradeadas, e aí esse contato via celular passou a ser o link, o elo, a ponte, que antes a gente fazia olho no olho, mão na mão, né? E aí o espaço social era muito saudável, porque você brigava ali, e ali mesmo você fazia as pazes, né? Então havia uma regulação do contato bastante significativa. Hoje e resolver conflitos, né? Exato. De forma saudável, porque o conflito faz parte da vida. Minha mãe tinha uma fala, Ronald, que era muito interessante. Vizinho não pode brigar por causa de filho. Os filhos brigam e daqui a pouco está aí se lambendo. Ela ainda falava assim, se lambendo. Né? Então, eu acho que a gente, com a desertificação, perdeu esse espaço da socialização natural, espontânea. Né? Em alguns interiores, em alguns bairros de Salvador, outro dia eu fui levar uma pessoa, não outro dia agora, mas tem algum tempo, em Cajazeiras, um sábado, final do dia. Gente, que vida! Muita vida. Uma vida. As pessoas na porta de casa, a churrasqueira na porta de casa, menina jogando bola na rua. Ali é uma cidade abaixo. Tem uma coisa e eu achei interessante, porque tinha uma placa dizendo Salvador. Estão lutando pela emancipação. Região metropolitana, Cajazeiras. Cajacite. Bom, direto do norte, mais precisamente do Pará. Você falou aqui, né, de Cajazeira. Eu lembro, né, que uma coisa muda muito rápido. Até ali, finalzinho da década de 90, você ainda tinha aquela região ali da Ribeira, sim, que tinha muito esse Boa Viagem, né? Boa Viagem, né? Dendezeiro, você tinha muito esse clima de interior. Caminho de Areia era muito forte. Caminho de Areia. Mas hoje... infelizmente, teve uma coisa que agravou muito a violência, que foi o tráfico, né? Sim. O tráfico hoje é um câncer que se espalhou pelas cidades brasileiras, pequenas e grandes.
é uma realidade com a qual as pessoas vão ter de aprender a lidar. O Estado, as pessoas, e resolver. Não sei quanto tempo será necessário, mas a gente que brincou na rua e que tem 50 anos hoje, a gente viu essa transição. Normalizaram certas coisas que não são normais. Né? E não é defendendo, vamos matar todo mundo que resolve, né? É uma coisa que é muito mais profunda do que... Eu vi um artigo essa semana sobre essa coisa do anestesista, e aí a pessoa que escreveu o artigo disse o seguinte: chamá-lo de monstro é minimizar o problema, porque parece que eliminando esse monstro se elimina o problema. E os outros? E, na verdade, não são monstros, são seres humanos que precisam ser cuidados, olhados. Isso é muito... É com toda uma questão mais complexa, né? Exato. De alguém que vive ali uma perversão extremamente funcional, exato, que coisifica outros seres humanos. E a gente vive numa sociedade que dessa coisificação do outro, né? Claro que a gente está falando aí de um extremo, né? Mas que a sociedade precisa ter muita atenção, né? Para que isso não termine caindo na banalidade do mal. Né? Exato. A normose, né? Porque, velho, não é... É complicado. É muito sério, é muito sério. Várias questões aí bem complexas para alguém, por exemplo, a própria ideia dos conselhos, né, de medicina, de se pronunciar que ele automaticamente ali deixa de poder exercer o exercício legal da medicina, né? Sim. Várias outras coisas que eu acho que a sociedade, às vezes, cria esse mal-estar daquele momento, mas passa muito rápido. São temas que precisam ser mais trabalhados, mais discutidos. Com cuidado, né? Sim. Bom, então, o carimbó vem da palavra indígena curimbó, que significa som produzido por pau-oco que produz som, tá? É um ritmo bastante eclético, porque ele já mistura uma origem indígena com uma influência africana e europeia. No norte, você não tem como ir ao Belém do Pará sem assistir a uma apresentação do carimbó. E é muito ritmado, é muito dançante. As mulheres normalmente usam saias longas que fazem o movimento de roda. Elas têm como é que eu posso dizer? Sabe as saias das baianas, né? Quando roda, faz aquele círculo mesmo. E no ano de 2015, o carimbó foi tombado pelo IFAM, enquanto o frevo é um patrimônio da humanidade tombado pela Unesco, o carimbó. Aliás, a música é um patrimônio tamanho no Brasil que muitos ritmos foram tombados, ou pelo IFAM, ou pela Unesco, né? E tomem cuidado, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas se a Unesco tomba, vale mais do que quando o IFAM tomba. Gente, são considerações diferentes, tá? Não vamos colocar isso na esfera do julgamento de quem vale mais ou quem vale menos. Se você tomba pelo IFAM, você tem um patrimônio brasileiro. Se você tomba pela Unesco, você tem um patrimônio da humanidade. Mas tombar implica cuidar. E isso é muito importante. O pernambucano cuida do frevo, não é a Unesco. Quem tem que cuidar do forró é o nordestino. Tá? Quem cuida do carimbó é o paraense. E assim vai. Tombar não significa que tá protegido. Tanto que tem muito casarão tombado que cai, né, Ronald? Então, para a gente ficar com cuidado. É aquela mesma história de você tombar a fachada, né? Como muita gente faz, a fachada tá bonitinha e por dentro o patrimônio não existe mais. Tudo caindo, exato. Exatamente. Então, agora, isso só vai acontecer com uma educação que valorize a cultura e a identidade. Sim. Isso é a base, né? Sem essa identidade não vai, porque você fica preocupado com o que está acontecendo em outro país, em outra cultura, e esquece da sua. E a gente não pode esquecer que é uma grande fonte de renda a cultura e o turismo. Com certeza. Tem uma máquina aí atrás, né?
Bom, aí como a gente falou do norte, do sul, do nordeste, em outras aulas do samba do sudeste, não pode fugir do sul. O sul tem uma presença muito forte do fandango que vem de uma origem espanhola, não é? E que tem vários bailes, inclusive bailes fandangos, e é um ritmo muito incorporado ao antecessor do carnaval, que é o intrudo, e ninguém vai te cobrar isso. Presta atenção, você não vai ser um expert em ritmo, mas você precisa saber que ritmo pertence a cada região. O Enem gosta muito disso, as provas gostam muito disso, tá? O fandango trabalha muito com a questão do sapateado, do bailado, que são típicos da Europa. Não esqueça que a região sul é formada a partir de quê? Imigrantes, italianos, espanhóis, alemães. Então, existem cidades no sul que são cidades alemãs no Brasil, como, por exemplo, a Pomerode, né? Então, você tem um som diferente, você tem uma dança diferente, por exemplo, o acordeão é muito forte no sul, os ritmos no sul, tem muito rabeca também. O sapateado, que a gente não vê muito no Nordeste, não vê muito no Sudeste, no Sul. Eles não têm a sanfona, eles têm a gaita. Né? Exato. Ou o fole também. E, assim, as roupas, Ronald, são bem típicas da região Sul. Pelo amor de Deus, gente, você não acha que você vai para o Rio Grande do Sul e vai encontrar todo mundo vestido assim, não, hein? Você vai encontrar as pessoas, é a mesma coisa de você achar que vai para o Egito e vai ver todo mundo com as roupas que aparecem no faraó. Você teve uma modernização, houve um acompanhamento desse processo, mas o que é típico se mantém típico, tá bom? Então, na hora em que você vai ter uma apresentação do fandango, eles entram em toda essa construção, em toda essa indumentária, né? Então, eu não vou entrar aqui nos ritmos 3, mas quero convidar vocês até a ouvirem esses ritmos, né? À medida que você for vendo aqui fandango, deixa eu ouvir um fandango aqui. A gente ouviu um forrozinho de Luiz Gonzaga, que o Ronald botou, mas vocês podem fazer exercício. Deixa eu ouvir um chachado, deixa eu ouvir aqui um fandango, deixa eu ouvir um carimbó. Pam, 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 né? Então, é um exercício, estudar ouvindo, buscando esse ritmo, porque a gente está muito fechado no ritmo também. O menino que gosta de funk, às vezes só ouve funk. O menino que gosta de rap, só ouve rap. Né? É uma oportunidade que vocês têm de passear pelos mais diferentes ritmos, pelos mais diferentes estilos, né? Sim. O que você está procurando aí? Eu estou procurando, para a gente encerrar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu gosto de música. Não dá para perceber, não, viu, gente? Mas eu adoro música. Não dá para perceber, mas eu adoro música. Não dá para perceber que a gente gosta muito de música, né, Paulinho? Música, Não dá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O ritmo do sul, com Renato Borghetti. Calma que ele acelera daqui a pouco, viu, gente? É só para chamar a atenção. E tem toda uma discussão. E tem gosto de paisagem rasteira, gosto de cavalgada, né? E é interessante, o pessoal toca isso com as bombachas, aquela roupa típica gaúcha, né? Com o chimarrão do lado. Que Brasil, como disse o Darcy, são vários Brasis. E são todos muito ricos, né?
Muito. Não tem melhor nem pior. Todos diferentes que formam uma totalidade diversa e plural. De integralidade nessa diversidade. Então, fechamos, tá? Essa aula musical, eu até cantei, Ronaldo dançou, disse, reviveu. Um abraço. O convite é para vocês mergulharem nisso e gostarem disso, tanto que a gente gosta. Para lá na frente, os filhos de vocês ouvirem vocês contando sobre isso, como a gente está contando aqui. Tá bom, então, um cheiro. Ronald, obrigada de novo. Obrigado, Paulinha. Tá? Beijo, galera. Tchau. Bons estudos para vocês. Fomos! Próxima.